A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de 1 João, capítulo 5, verso 14, que diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. O título da nossa reflexão é Experimente a vontade de Deus. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele é um versículo que ele é autoexplicativo. Ele não há necessidade de você buscar uma interpretação, uma análise tão profunda para entender a forma tão límpida que Deus fala conosco por meio desta palavra. Ele está nos dizendo o seguinte: você quer viver a minha vontade em sua vida? Primeiro você tem que confiar. Você tem que confiar que ao se aproximar de mim, ou seja, da presença de Deus, e você entender que existe um alinhamento daquilo que você está pedindo com aquilo que é a minha vontade, eu vou ouvir o que você está pedindo. Então, esse texto ele nos fala acerca da confiança, da aproximação, do pedido e da vontade de Deus. Ele fala que é importante que nós tenhamos fé, e essa fé vai nos conduzir à aproximação daquele que pode fazer tudo em nossa vida. Ou seja, essa fé vai nos conduzir a uma intimidade com Deus. E aqui está o ponto focal daquilo que a gente precisa para buscar experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro, eu tenho que ter fé e me aproximar dele, tenho que ter intimidade com ele, eu tenho que entender aquilo que ele está propondo para a minha vida. E a partir daí sim, eu vou começar a pedir, não pedir por pedir. Eu vou ter o discernimento e a sabedoria de pedir algo que esteja alinhado com a vontade dele. Por isso que a palavra nos diz, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Isso significa que nem tudo aquilo que pedirmos a Deus estará de acordo com a sua vontade. E esse texto nos indica o seguinte: você quer experimentar realmente a vontade de Deus na sua vida? Então procure pedir aquilo que esteja alinhado com a vontade dele. Mas para eu saber qual é a vontade dele, eu preciso ter intimidade com ele, eu preciso buscar a sua presença, para que eu entenda que naquele momento, se algo não aconteceu como eu imaginava, é porque Deus planejou daquela forma e a vontade dele se cumpriu. E ao final de tudo isso, você vai enxergar que foi um livramento que Deus te deu, que foi algo que Deus tinha preparado de melhor para você. E às vezes você estava tão cego nos seus desejos, na sua vontade, que você não conseguiu enxergar algumas outras coisas que Deus, que tem a vontade dele para as nossas vidas, é algo benéfico para nós, ele enxergou melhor do que nós. Nem sempre a vontade daquele que está vivendo uma vida de intimidade com Deus será realizada. Por quê? Porque muitas das vezes, mesmo com essa vida de intimidade, mesmo buscando a presença de Deus, a gente se esbarra em algo chamado imperfeição. O nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas vontades, elas não são perfeitas como a vontade de Deus. Às vezes a gente está buscando a presença de Deus e as coisas acontecem não porque Deus quis, mas sim porque Ele permitiu aquilo que você trilhou acontecer na sua vida. A vontade de Deus, ela sempre será aquilo de melhor para as nossas vidas. Isso é uma afirmação verdadeira. A vontade de Deus sempre será o melhor para as nossas vidas. Mas tem algo que nesse momento, às vezes, a gente não observa, mas atrapalha experimentarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. É entendermos que o coração do homem
é um coração tanto quanto enganoso. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, fala justamente sobre isso. O coração do homem, ele é enganoso. Às vezes a gente planeja alguma coisa, sonha alguma coisa, não submete, não leva isso à apreciação de Deus e nós acabamos nos frustrando. Acabamos, naquele momento, não experimentando a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é nem tudo o que acontece em nossas vidas é vontade de Deus. Nós temos que entender que o nosso coração é enganoso. Mas Deus às vezes permite para que nós vejamos que, olha, aquilo não era bom para mim. Por que eu não submeti essa minha vontade, por mais simples que seja, eu não submeti à apreciação do Senhor? Às vezes nós fazemos tudo de acordo com os nossos desejos e ímpetos e intenções e não submetemos à vontade do Pai, à apreciação dele, porque a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você se você quer experimentar a vontade de Deus, a sua resposta vai ser sim. Quem não vai querer experimentar, desfrutar daquilo que Deus tem preparado? Porque Deus tem sim na sua vida, caro ouvinte. Se você ainda não se atentou para isso, você não é fruto do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E este propósito Deus vai fazer com que, para que este propósito da sua vida se cumpra, a vontade dele vai vir com força para fazer com que a sua vida venha a trilhar um caminho que ao final seja algo que foi planejado por ele para a sua vida nessa caminhada. Deus tem um propósito na sua vida. Se você ainda não entendeu isso, procure buscar a presença de Deus, que Ele vai falar com você por meio da sua palavra, de que Ele não fez você por fazer. Você tem um propósito. Deus te chamou para um propósito. Você vai passar por um processo na sua vida para atingir o propósito final que Ele tem para cada um de nós. Então, eu tenho certeza que você responderia sim. E eu também respondo sim. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Mas tem algo que a gente tem que entender, que nem tudo que nós pedimos, nós vamos ter. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus, Ele sabe que em determinados momentos na nossa caminhada, Ele vai falar não. Ele vai fechar uma porta. Ele vai falar sim. Ele vai abrir uma porta. Na nossa trajetória, nós temos que entender que existe algo chamado soberania de Deus. Deus, Ele é Deus. E como tal, Ele é soberano para agir da maneira que Ele quer e como Ele quer. O que Ele quer de mim e você é justamente o que lemos no versículo. É a confiança, ou seja, a fé, e a aproximação, ou seja, a intimidade. É isso que Ele quer de nós. A partir daí, Ele vai começar a fazer as coisas da maneira dele. É óbvio que é na nossa trajetória, é na nossa caminhada de fé. E tem algo também que é importante. Não é qualquer um que experimentará a vontade de Deus em sua vida. Isso é fato. Mas aqueles que mantiverem uma postura diferenciada. Que postura é essa? Ele quer de nós uma postura que está escrito lá em Romanos 12, no verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está nos mostrando que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ou seja, ela sempre vai chegar no momento certo, mas para isso tem um padrão. Nós não podemos seguir o padrão deste mundo. Que padrão é esse? Um padrão de infidelidade, de idolatria, de injustiça. Um padrão que mostra que o homem pode ser amante de si mesmo, mentiroso, o homem pode ser violento, invejoso, ciumento, cruel.
sem empatia, ganancioso, que tem sede do poder, valoriza mais o ter do que o ser. Isso não significa que o ter não seja importante, Deus valoriza e nos abençoa, mas valoriza mais a posse das coisas do que o ser no sentido de buscar a presença de Deus e reconhecer que não é ninguém sem a presença dele, não confiar nos seus bens, na sua capacidade intelectual, mas confiar e acreditar e depositar a sua vida na mão daquele que pode fazer a diferença na sua vida, que é o Senhor Jesus. O padrão deste mundo prega a inimizade contra Deus. Sim, não prega a amizade contra Deus. O padrão deste mundo prega a inimizade em relação à palavra de Deus, querendo desconstruir a palavra, querendo, entre aspas, atualizar. Não precisa, a palavra de Deus ela já é atualizada. Esse mundo fala acerca do adultério, né? Que o homem, a mulher não há necessidade de ter fidelidade no casamento, não precisa. É o que este mundo prega. Este mundo incentiva o uso de drogas, o uso de bebidas, o uso de jogos, enfim. Tem muitas outras características que eu poderia falar acerca deste mundo, que o Senhor, por meio da palavra, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você quer experimentar a boa, e a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida, né? O que você tem que fazer? Andar na contramão deste mundo. E qual é a postura que eu tenho que ter, né, para que eu consiga experimentar esta vontade de Deus na minha vida? Eu tenho que ser obediente. Eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. E para eu ser obediente à palavra de Deus, eu tenho que voltar lá no versículo, quando fala que nós nos aproximamos de Deus. Eu tenho que ter intimidade com Ele, eu tenho que ler a sua palavra, eu tenho que ouvir a sua voz, eu tenho que colocar diante dele tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que eu tenho como sonho, como projeto. Eu tenho que colocar diante dele a minha família, isso tudo, os meus sonhos, os meus projetos. Tudo isso eu tenho que colocar. Isso significa que eu só vou ser obediente a Deus se eu conhecer a sua palavra, se eu conhecê-lo na plenitude. Qual a outra postura que eu tenho que ter? Você também é dependência. Quando nós temos o sentimento de dependência de Deus, ou seja, não confio em mim mesmo, mas sim naquele que está comigo e cuida de mim, ele vai fazer com que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Mas eu tenho que ser dependente, eu tenho que depender do Pai. Eu tenho que dizer para ele: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Aonde eu vou chegar, o Senhor vai me guiar. Eu preciso do Senhor nos mínimos detalhes da minha vida. Essa é a postura para aqueles que querem experimentar a vontade de Deus. Tem que ter intimidade, como eu já disse, a busca incessante, o orar sem cessar, o dialogar com Deus, conversar com Ele, orar em todos os momentos, ser grato a Deus. É só dessa forma que você vai conseguir experimentar e entender a vontade de Deus para a sua vida. E a fé. A fé, sem ela, é impossível agradar a Deus. Como eu vou experimentar a vontade de Deus se eu não o agrado, se eu não tenho a fé nele, na sua palavra, naquilo que ele prometeu para a minha vida? Então, se você quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida, tenha postura, seja dependente dele, obediente a ele, tenha intimidade com ele e tenha fé nele. A vontade de Deus para as nossas vidas é algo tremendo. É algo bom, é perfeito e agradável. E o Senhor, Ele quer nos abençoar por meio da sua palavra. Essa é a vontade dEle. E Ele deixou diversos versículos e textos para aumentar a nossa fé e entendermos a vontade dEle. Em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então Deus quer que você coma o melhor desta terra, viva em plenitude, viva uma vida abençoada.
Em João 8,32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. Está dizendo, eu quero te libertar, mas para te libertar, você tem que confiar em mim, acreditar que Jesus Cristo veio para libertar de tudo aquilo que nos prende. Salmo 37,5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, ou seja, ele quer realizar na sua vida. João 3,16, quando ele diz que ele veio, enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele quer, a vontade dele é a vida eterna para as nossas vidas. Caro ouvinte, que você possa experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Tenha postura, confie nele, seja obediente, dependa dele, tenha intimidade com ele e tenha fé nele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.